Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle para que a gente consiga te ajudar a acelerar sua carreira profissional, para que você seja um profissional disputado no mercado quando o assunto é banco de dados Oracle. Esse é o nosso comprometimento, esse é o nosso empenho, estar aqui ao vivo com vídeos semanais. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu quero trazer uma dúvida de um aluno, tá? Mas antes disso, cara, eu queria te pedir para você se inscrever no canal, habilitar as notificações, porque todo dia está saindo vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Então, se você está gostando desses vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações para que você não fique de fora de nenhum desses conteúdos, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que realmente eu quero trazer aqui para vocês nessa live de hoje, né? Uma dúvida de um aluno a respeito de RMAN, cara. RMAN é uma dúvida muito comum, é uma estratégia que pode ser utilizada, inclusive, no mundo cloud, tá? Então, debaixo de diversas ferramentas aí, nós temos o RMAN, que pode estar auxiliando a gente aí no dia a dia. E eu quero trazer essa dúvida aí sobre se é possível fazer um restore de RMAN de um esquema, tá? Uma dúvida muito comum, nós temos uma aula que a gente mostra isso para quem é aluno da DBOCM, e eu quero realmente estar trazendo esse tema para que você consiga entender o que é possível, quais são as possibilidades e como que foi a evolução da Oracle nos últimos anos para a gente chegar até as possibilidades que nós temos hoje, beleza? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Antes, na versão 10, né, uma coisa que a gente fazia bastante era a questão da recuperação incompleta, né, ou de uma recuperação parcial, depende, algumas pessoas chamam de nomes diferentes, mas o que isso consiste, né? Preciso recuperar uma tabela, mas eu só tenho o backup do RMAN, como que eu posso fazer isso, né? E o engraçado é que a gente fazia muito isso na versão 10G, que era uma recuperação parcial, né? O que dá para a gente fazer? Dá para a gente restaurar o nosso control file, de subir uma instância nova, e aí eu consigo pegar a System, a Sysalx, a TabSpace Undo, essas três TabSpaces, que são TabSpaces principais, né? Então, vou até anotar aqui, ó, a System, a Sysalx e a Undo, e a TabSpace X, tá? Então, com isso, eu consigo fazer uma recuperação incompleta. E a gente sabe que, normalmente, o nosso banco de dados, ele fica em diversas TabSpaces, né? Nós temos aí vários TabSpaces aí que a sua aplicação pode estar utilizando, tá? E aí, o que a gente verificava? Qual que é a TabSpace que aquela tabela especificamente está, tá? Então, se ela for uma tabela particionada, ela pode até estar em várias TabSpaces, é um ponto importante, tá? Mas no 10G, vou até colocar isso aqui, ó, no Oracle 10G, a gente já fazia isso aqui. E aí, com a evolução, né, no Oracle 12c, veio uma feature que foi o Restore Table, tá? Onde a Oracle faz exatamente o que a gente fazia na versão 10. Ela cria uma instância auxiliar, ela restaura a System, a Sysalx, a Undo e a TabSpace que está aquela tabela, faz a recuperação daquela TabSpace, abre o banco, esse banco auxiliar, essa instância auxiliar, né? E nessa instância auxiliar, depois disso, ele faz um export daquela tabela, e você pode ter a opção no Restore Table, né, de colocar essa tabela dentro de um dump, ou até mesmo de já importá-la com um novo nome dentro do seu banco de dados, tá? Então, no Oracle 12c, nós temos essa evolução. E aí, quando a gente fala de Restore RMAN de um esquema, o que a gente precisa pensar? Quais são os elementos fundamentais que a gente precisa ter em mente aqui nesse cenário específico, né? Você não tem um comando específico para restore esquema, tá? Então, você tem o restore, por exemplo, o restore database, né? Então, alguns comandos que nós temos no RMAN. O restore database, você tem um restore tablespace, você tem um restore table, que é algo novo, tá? Você tem um restore de um PDB especificamente, tá? Então, existem várias opções, mas o restore esquema especificamente não existe, né? Se você estiver utilizando a arquitetura multitenant, normalmente, às vezes, uma das possibilidades, né, você colocar o que normalmente você colocava em um esquema, você pode colocar dentro de um
PDB dentro de um pluggable database, tá? Então, muitas vezes, nessa nova arquitetura, se você estiver utilizando multitenant, você pode fazer um restore PDB, por exemplo, que já te atenderia de uma forma incrível, tá? Lembrando que o PDB ele tem muitas vantagens ao invés de simplesmente segregar o seu banco de dados através de esquemas, tá? O PDB você consegue ter um isolamento maior, você consegue ter uma independência maior. Se tiver algum tipo de recuperação, você consegue fazer exclusivo para aquele PDB, tá? Mas o esquema especificamente não existe esse comando, tá? Então, é uma coisa a gente poder pensar. E o que daria para fazer se você não tiver na arquitetura multitenant, se você não estiver utilizando um PDB específico com aqueles dados específicos, tá? Você consegue fazer uma recuperação incompleta, assim como a gente fazia no Oracle 10G, tá? Então, quais são as possibilidades que eu quero trazer aqui para você, né? Primeira coisa, faça um select e verifique quais são as table spaces daquele esquema. Então, o esquema é um usuário que contém objetos, tá? É uma parte bem conceitual, para quem é aluno, tem várias aulas da gente falando sobre isso, tá? E aí você precisa entender, faz o select nas views internas para verificar quais são as table spaces relacionadas àquele esquema, tá? Os objetos que tem naquele esquema, quais são as table spaces que você consegue fazer referência, tá? Então, você precisa mapear isso primeiro, quais são as table spaces. Depois disso, você vai ver quais são as table spaces que você precisa fazer um restore. Então, como eu falei no exemplo acima, primeiro, system, sysalx, undo e as table spaces que você quer. Pode ser uma ou várias, tá? Então, pode ser que o seu esquema ele esteja realmente somente para uma table space, ou pode ser que sejam várias, né? Pode ser um esquema aí que tem um tamanho grande, tá? Então, pode haver essa possibilidade, se estiver usando particionamento de tabelas, se separar table space de dados e de índices, enfim, existem diversas formas de você organizar isso através das table space. E depois, nós temos o restore, que você consegue excluir a table space, tá? Então, a grande sacada aqui que eu posso trazer para vocês é você fazer um restore que ele vai utilizar a opção skip forever table spaces, tá? Então, você tem essa opção onde você consegue, o skip, você vai ignorar todas as table spaces que você listar ali, tá? Então, você consegue ver, fazer um list ali, quais são as table spaces do banco. Eu vou querer restaurar a table space X, Y e Z, essas 3 table spaces, tá? E aí você consegue fazer um skip em todas as outras, tá? Que elas não serão importadas. Então, essa é uma estratégia bem interessante. E aí, nós temos alguns processos quando a gente está restaurando um banco de dados, né? Você tem um restore, que você basicamente vai voltar os seus arquivos, né? Então, você vai pegar os arquivos que estão lá no backup e vai restaurar os arquivos fisicamente, beleza? Depois disso, nós temos o processo de recover, tá? Onde, no processo de recovery, você tem a questão de manter realmente aqueles arquivos que foram restaurados todos sincronizados, né? Então, você tem, inclusive, a questão de aplicar os archives, né? Então, você pode fazer uma recuperação, por exemplo, point in time, né? De falar para ele recuperar até um horário específico, até um tempo específico, tá? E aí, aqui a gente consegue realmente ter essa visibilidade, né? De na hora do recover, ele vai dar um erro, tá? Porque ele vai falar, opa, falta fazer a recuperação de alguns arquivos, tá? E aí, tem alguns comandos que você consegue fazer isso de forma implícita, mas o que o Oracle Database ele faz, né? Você consegue fazer um recover também, fazendo um skip de algumas table spaces, tá? E que por trás, ele vai fazer algo que a gente fazia também na versão do Oracle DG, que é um alter database, data file, offline, drop, tá? Então, no processo de recover, ele vai dar um erro, e aí você vai ter que realmente informar, né, que aqueles data files que não estão disponíveis agora, que não foram restaurados ainda, você vai fazer um drop, você vai ignorá-los realmente. E o que isso consiste, pessoal? Você realmente fazer uma recuperação parcial, uma recuperação incompleta, né?
nessa recuperação, você não vai fazer realmente do banco de dados todo, né? Você vai realmente recuperar uma parte daquele banco de dados, tá? Então, esse é um conceito importante que eu quero trazer aqui para vocês. E aí, o que isso consiste, né? Se você tiver um banco onde ele tem 20 tablespaces, muitas vezes você vai recuperar a System, a Sysaux, a Undo e mais uma ou outra, tá? Então, se você tem um banco de dados que ele tem muitos esquemas, que ele tem questão de teras e teras, se você quer recuperar um esquema que ele tem um tamanho muito pequeno, isso é totalmente possível, você pode fazer uma recuperação parcial, tá? Então, isso é algo muito utilizado e que foi uma dúvida de um aluno recente, né, que chegou com essa dúvida. Pô, cara, mas como que eu consigo... Existe a opção de fazer um restore RMAN de um esquema? O esquema especificamente não, mas você consegue mapear isso facilmente. E se você estiver utilizando a arquitetura multitenant, isso já vai estar organizado. A gente sabe que existia aquela forma de você fazer uma consolidação e colocar em vários esquemas, né, várias aplicações ali na mesma instância, e você pode organizar isso dentro da arquitetura multitenant, você pode colocar isso dentro do PDB. Então, só de cara a gente já consegue ver como que, muitas vezes esse processo que a gente está fazendo aqui, né, um processo um pouco mais manual, de uma recuperação parcial, isso poderia ser um restore de um PDB específico, tá? Então, como que a arquitetura multitenant pode ser algo interessante aí para você. E também mostrando aqui algumas possibilidades aí, utilizando o Skip Forever Tablespace, fazendo um offline drop dos data files específicos, tá? Se esse assunto foi um pouco avançado, cara, você não conseguiu entender, de fato, os conceitos, né, de instâncias, de esquema, de tablespace, de data file e etc., nós temos um treinamento que ele pode te ajudar bastante, tá? Que é o Bootcamp de Administração do Oracle Database, tá? E o que nós temos dentro desse Bootcamp especificamente, né? Lá a gente consegue te ajudar bastante com essa base da arquitetura. É o primeiro workshop aí que tanto DBA, desenvolvedor, todo mundo que trabalha com o banco de dados Oracle precisa saber, tá? E nós temos a possibilidade aí de você estar com a gente dentro desse treinamento introdutório, um treinamento que ele vai te mostrar a administração do banco de dados Oracle. O que são esses nomes, esses conceitos, para que você consiga entender de uma forma muito mais clara, beleza? Nós temos algumas vagas disponíveis, tá, para esse treinamento introdutório. É o primeiro workshop, é um dos módulos aí que cai na primeira prova do ACP, na prova 032, que é o workshop de administração. E se você realmente quer entender mais a fundo, quer estar estudando com a DBA-OCM, cara, entre aí, que hoje nós somos mais de 700 alunos, e a gente tem crescido mês após mês, e vai ser um prazer ter você lá, onde lá a gente consegue não só tirar suas dúvidas, falar conceitos, etc., a gente consegue compartilhar a tela e mostrar como que a gente faz na prática. A gente pega temas que o DBA faz ali na vida real, mostra na prática, a gente consegue pegar tópicos da prova de certificação e também mostra na prática para que a gente consiga cada vez mais te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você está gostando aqui, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Então assine também a DBA-OCM por lá, para você não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.